Boa tarde, turma. Então, hoje nós vamos discutir as alternativas vistas na atividade 7. Um minutinho. Então, como vocês puderam ver no enunciado da atividade 7, nós destacamos essas 4 alternativas a partir do que vocês passaram para a gente na atividade 6. E a nossa proposta para esse vídeo é discutir sobre elas e selecionar 2 alternativas para que a gente considere mais relevante. E a gente também vai querer a opinião de vocês sobre isso. Então, se vocês puderem deixar nos comentários depois quais são as 2 que vocês acham mais relevantes, seria muito bom. E vamos começar, gente. Vocês têm alguma coisa para falar sobre colocar placas de mobilização para alertar as outras pessoas? Eu acho uma alternativa assim, muito boa. Pena que ela é pouco funcional. Eu já achei uma coisa legal, porém hoje em dia não mais. Porque acaba que vai ficar ali só de enfeite, porque as pessoas vão olhar a placa e vão jogar o lixo ali mesmo assim, não vão querer vão fazer o que acharem melhor. Assim como também não devem jogar lixo no esgoto, a pessoa vai jogar lixo no esgoto. Então, assim, vai servir só de enfeite. Teria que ser alguma coisa mais funcional. Tudo bem. Mas também é um ótimo jeito de conscientizar, por mais que não funcione, assim, se for uma alternativa junta com outra, de repente dá pra ter um resultado um pouquinho melhor do que apenas deixar a placa lá. Assim, Brasil. seria legal se tivesse essa placa, né, de mobilização para alertar, se tivesse já toda uma educação naquele local, naquele bairro, palestras sobre, as pessoas falando sobre. Agora só a placa lá sozinha não funciona. Sim, só funciona se a pessoa já tiver essa consciência. Até porque, assim, se nenhuma multa funciona, deixou as pessoas jogarem lixo no chão, então só uma placa, que o que dói no bolso do brasileiro é o dinheiro, né? E nem isso funcionou. Meninas, vocês têm alguma consideração? Nath? No Brasil é bem difícil de funcionar, porque a maioria das pessoas nem lê, né? O que está bem na frente delas. Então, para promover conscientização e educação, tem que ser uma coisa que tem que vir de dentro da escola. E de casa E, também. às vezes nem assim, né, também. Mas, enfim, teria que ter um projeto de educação mesmo para funcionar com as pessoas. Exatamente, porque o que a gente aprende no colégio é muito vago. E a gente aprende, tipo, só no primário, que a gente aprende as cores das lixeiras, o que tem que colocar em cada lixeira e só. Não tem as causas daquilo, não tem as consequências daquilo. Então, assim, se fosse uma coisa que a escola fizesse todo ano com palestras, eu, pelo menos no Pedro II, eu nunca vi uma palestra sobre reciclagem, a não ser no meio ambiente, que, assim, é uma área que a gente estuda sobre. Mas e o restante do colégio? É só a gente que precisa reciclar? Não é bem assim. Verdade. Bacana. Não, e o Pedro II é um dos melhores colégios do Rio de Janeiro, né? E mesmo assim não tem essa conscientização que parte de dentro da escola. Então imagina outras escolas que têm uma condição mais precária. Sim. Exatamente. Tudo bem, então podemos pular para a próxima. Guardar restos de comida e casca de alimentos para servir de compostagem e adubo para as plantas. Essa aqui foi uma dos pontos, assim, que eu acho que foram tocados 2 ou 3 vezes na atividade 7, de usar para adubo ou para alimento de animais. Eu acho que, inclusive, essa alternativa também a Ana colocou em uma delas. E o Vinícius acho que colocou o do café, se eu não me engano. Mas, gente, eu sinceramente não consigo enxergar nenhum ponto negativo nessa alternativa também. Eu também não consigo achar, até porque, assim, além do reaproveitamento, né, 100%, acaba meio que incentivando as pessoas, porque quem é mãe de planta, digamos assim, vai querer estar sempre plantando. Plantou uma florzinha, daqui a pouco já planta alguma fruta.
Daqui a pouco planta alface, tomate. Minha avó mesmo começou com florzinhas. Gente, ela já tá com uma horta enorme. Eita. A maioria, assim, ela plantou jiló, alface, tomate, pimenta. A horta, assim, as coisas que ela come em casa é tudo das plantinhas dela. Gente, que bacana. Aqui em casa eu nunca consegui fazer nenhuma planta dar certo. Que horror. Além de ser 100% saudável, né? Sem agrotóxicos. Com certeza. Eu acho que um dos defeitos dessa alternativa é que muitas pessoas também não têm plantas em casa, né? É, Então elas teriam que dar para outras pessoas, se elas conhecerem outras pessoas que têm essas plantas, para poder fazer essa adubagem. E outro quesito também é que essa alternativa inclui só os alimentos orgânicos, o lixo orgânico, né? Alimento orgânico. O lixo orgânico, que então os outros tipos de lixo acabam meio que sendo excluídos dessa proposta. sim. Mas nada impede que nós juntemos, assim, duas alternativas ou até todas as alternativas e Sim. criamos uma solução bacana também. Mas sim, que não considera nenhum dos outros lixos. Só que nós tivemos que destacar, já que pelo grande número de pessoas que falaram isso, assim, não grande número. Né? E acaba diminuindo, né, a quantidade de lixo que a O quê? gente joga fora. É. Porque a gente já tá ali reaproveitando uma parte. Então, se antes eu gastava, por exemplo, um saco de alimentos e um saco de lixo de alimentos e um saco de lixo de coisas assim que não tem como reaproveitar naquele momento, né, que eu ainda não pensei algo sobre, então assim, se antes era 2, agora vai ser só 1. É. Eu acho que se a gente puder unir duas alternativas, a gente poderia propor uma solução para esse lixo orgânico e uma solução para lixos que sejam de outras naturezas, por exemplo, plásticos ou vidros. A gente poderia fazer assim também. Sim, de acordo. Então, vamos para a implementação de campanhas de coleta seletiva. Essa mesma poderia ser fundida nas outras ideias, pelo menos eu acho que sim. Né? Ela entra no problema da primeira opção, né? Que precisa de uma educação e aí as pessoas precisam ler, né? Ler ou então serem educadas. E aí entra Elas nesse precisam problema. principalmente se interessar, porque sempre que a gente fala sobre lixo, as pessoas já reviram os olhos, infelizmente. Sim, se tornou um problema mesmo. Não As era pra ser pessoas acabam tratado. só fazendo a coleta seletiva se isso chega na casa delas. E nem sempre chega. Sim. Teve um Porque o menino meu até. padrasto, por exemplo, eu já tentei conversar, eu já tentei fazer de tudo. E mesmo assim ele joga lixo na rua. Eu fico, cara, vai encher, pode encher a sua casa. É a casa de outra pessoa, é o meio ambiente. Ele fica, não, vai encher aqui, não a minha casa. Eu fico, olha, tem que respirar muito fundo. Porque mesmo tendo ali toda a informação, a pessoa é ignorante ao ponto de fazer mesmo assim. Sim, a gente tem que mudar a forma como as pessoas pensam. Que é Tem bem essa difícil. teimosia também. Nós temos que lembrar que a gente está lidando com pessoas, né? E pessoas são difíceis. Sim, até porque, querendo ou não, acaba sendo uma coisa prática, de você chegar e jogar ali e acabou. Só que não é o correto. Imagina se fosse assim com tudo. As pessoas não iam ser enterradas, iam ser jogadas em qualquer lugar e acabou. Não, exatamente, nem penso por esse lado, né? Que além de encher, vai ficar fedendo a rua, vai criar ratos, baratas, coisas que a gente não quer na nossa casa, né? Sim. Tranquilo. E separar plástico de outros resíduos alimentares e dos biodegradáveis. Quer dizer, dos não biodegradáveis. Eu acho que essa é a alternativa mais fácil, né? Mas se a gente acabar criando aquela solução da cartilha, também daria para entrar nela. E aí, gente, vocês pensam em uma forma de unir essas 4 soluções? Por enquanto, quais que vocês acham mais interessantes? Tipo, escolham 2 delas.
Ou de repente juntem 2 alternativas e as outras 2 também. Não sei. Eu acho assim, guardar os restos de comida e separar plástico dos outros restos alimentares e dos não biodegradáveis, até é ok. Assim, pra mim são os mais relevantes, digamos assim. Só que esse segundo, eu acho que também teria que ter uma educação, porque as pessoas vão começar a pensar aonde vão descartar esses lixos. Porque aí vai só pegar lá, deixar o lixinho onde tem que deixar, o caminhão de lixo vai pegar e vai levar, ou vai para um centro de reciclagem e tudo mais. Porque tem essas duas diferenças, né? Só deixar lá no lixão e acabou, e de reciclar realmente aquele plástico. Tá Uhum. bom. Deixa eu ver no... Ana, se você puder só registrar aqui no chat. Acho que você escolheu. Acho que A segunda e a quarta são as que apresentam mais uma ação imediata, né? Que vocês vão estar fazendo diariamente na casa de vocês. E as outras seriam mais a longo prazo, né? Uma coisa de educação mesmo. Uhum. Segunda e quarta opção. Somente... a gente tem que pensar no que a gente está vivendo agora, sabe? Quais seriam mais relevantes pro que a gente está passando no momento e quais são mais fáceis de... Não fáceis, né? Mais possíveis da gente resolver. Resolver não, encontrar uma solução. Uma questão que eu pensei muito agora, não sei porquê, mas que provavelmente deve ter algum perto na casa de todo mundo. Pode não ser assim, no seu bairro, na rua do seu bairro, mas tem um local próximo onde as pessoas vão descartar sofá, fogão, todas essas coisas. Sempre é um lugar assim, digamos, mais feinho, mais desestruturado, não sei a palavra certa. Mas sempre vai ter um local que as pessoas vão descartar esses lixos maiores, digamos assim. Uhum. Né? E pior é que eu acho que a prefeitura, se você ligar pra... Tem uns números assim que se você ligar e pedir pra recolherem, eles recolhem. Eu peguei até o Tem exemplo do sim, óleo. tanto que aqui no meu bairro, o lugar que eu tô meio que me referindo, Uhum. sempre tem coleta por ali, eles sempre vêm tirar. Só que, por exemplo, a pessoa não simplesmente coloca na porta de casa para poder a prefeitura vir retirar. Sim. Ela, como vai poluir aquele ambiente, vai poluir a imagem da própria rua, ela prefere colocar em um lugar mais feio, digamos assim, para poder deixar ali como se não tivesse nenhum problema. Nós vimos que tem problema sim. É aí que entra a questão, como o meu padrasto pensa, que se for na minha rua, se for na minha casa, tem total problema. Agora, se for na rua de outra pessoa, que enche a casa de outra pessoa, que vai alagar a casa de outra pessoa e não a minha. Uhum. Pensando aqui na questão da segunda e da quarta alternativa, por exemplo, a Ana falou do negócio de ter um lugar para se descartar esse lixo, né? Que nem sempre vai levar para um lugar que o lixo seja tratado, mas para um aterro. E sobre isso de separar o plástico, muita gente não vai ter esse acesso a esse lugar que possa ter esse tratamento desse lixo. Então, isso entraria naquele mérito da gente também poder criar um ponto de recolhimento para esses lixos, né? Que poderia ser no colégio, por exemplo. Sim. Então, tá, nós discutimos todas. Vocês têm algum comentário sobre juntar mesmo essas alternativas? Uma questão que eu pensei no que a Nath acabou de falar, Fala. mas e se por acaso acontecer de estar numa pandemia assim como a gente está agora? Porque a solução seria levar para o colégio. Mas e se a gente não tem um colégio no momento? Como é que seria? Vai ficar acumulando aquele lixo na nossa casa? Esse é um problema dessa alternativa. Se uma pessoa não tem
para onde levar o lixo, o que ela vai fazer com aquele lixo acumulado, né? Então, poderia... Não sei, é porque é muito específico do lugar de onde cada um mora. Se a gente fosse parar para pesquisar, nem todo mundo vai fazer isso. Não. Então é uma coisa a se pensar mesmo, porque na pandemia, nesse contexto, a pessoa por si mesma teria que pesquisar se não tem na casa dela um lugar que ela possa descartar esse lixo, ou então um caminhão de coleta seletiva que passe. Uhum. E aí é mais difícil, né? A Sim. pessoa, pela atitude dela, Tomar essa fazer iniciativa, isso. né? De procurar saber como é que descarta esse lixo ou não. Colocar as pontas. Tá bom. Então, eu peço para que todo mundo coloque no chat, rapidinho, quais que vocês escolheram, só para eu poder deixar aqui organizado e mandar para a Biane depois também. Tudo bem, gente? Ou se vocês preferirem, a gente pode colocar nos comentários da atividade 8. Vamos deixar assim então. Gente, eu Eu vou... acho legal a nível de informação, Oi, ainda fala, amiga. pensando nisso, se a gente fosse pensar numa cartilha, né, que tivesse de fato essas informações de que a gente estava pensando em fazer, as informações de reciclagem, a nível de educação mesmo, talvez a gente poderia incluir, se a gente fosse incluir essas duas alternativas, incluir uma cartilha sobre compostagem e uma cartilha sobre esse descarte do plástico. E aí talvez a gente pudesse pensar em pesquisar, dividindo o Rio de Janeiro por algumas zonas, assim, tipo a Zona Oeste, a Zona Sul, e aí a gente pesquisaria nessas zonas alguns pontos que poderiam servir para coletar esse material. E aí a gente distribuiria isso. Poderia botar no aplicativo, ou então fazer uma versão virtual que pudesse ser postada no Facebook ou em alguma outra rede social do Pedro II, que a gente pudesse botar no Classroom também, distribuir mesmo essa informação. Que aí seria uma forma de solucionar esse descarte do plástico mesmo, que talvez nem todo mundo tenha esse acesso, né, ao caminhão de lixo de coleta seletiva, então seria uma forma de dar essa informação para as pessoas, sem elas precisarem procurar por elas mesmas. Tranquilo. Então a gente já tem mais uma das soluções aqui. Daria uma ótima solução, além de alertar, concordo também, perfeito. Só comentários positivos. Inclusive, eu gostei bastante que você integrou o aplicativo nessa solução. Cara. Concordo também. Tá bom. Então, tranquilo, mas o que eu preciso para vocês para atividade 8 é só vocês selecionarem duas dessas alternativas. E a partir disso a gente vai zerando essas soluções. A gente já pulou um pouquinho das etapas aqui, pensando nas soluções que podem ser feitas à frente. Então, podem levar isso em consideração também na hora de escolher. E, por favor, deixem a resposta de vocês nos comentários para a gente poder seguir adiante. Tudo certo? Dizer também por que acham mais interessante, se concordam com o que a gente disse, se discordam, se acharam algum defeito ou tem mais alguma sugestão para fazer. Tranquilo, gente, eu vou parar a gravação, tá? Obrigada.